Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo ao nosso podcast. Pode ponto. Estamos aqui hoje com a Ingrid Abrão. Ela é psicóloga clínica, emergencial e vai contar um pouquinho sobre o trabalho social. Como você está hoje? Tô bem, muito bem. Obrigada pelo convite, Júlio. Obrigada, Silvia. É um prazer estar aqui com vocês, falando de um tema tão importante, tão complexo também, tão delicado, né? Um tema que dói, mas que é importante a gente falar. Até porque se a gente não fala sobre isso, a gente só alimenta esse silêncio, né? A gente alimenta esse ciclo. Então, a informação, ela também atua na prevenção. Então, falar sobre violência contra crianças e adolescentes é um tema extremamente relevante. Eu agradeço muito a oportunidade. Nós que agradecemos. Agradecemos muito a sua presença e já começo te perguntando um pouco sobre sua trajetória na clínica, na psicologia, como que você chegou até essa área social de atuação. Perfeito. Bom, eu vou voltar um pouquinho no tempo. Eu conheci você, Silvia, na clínica Psicom, né, em 2010. Uau, Não não vou falar me então. conta. Em 2010, 2011, né, mas 2010 também foi o ano que eu fiz a minha pós-graduação em emergências e crises. E comecei a entrar nesse assunto de trauma, luto, transtorno de estresse pós-traumático e fiz muitas atuações em emergências, né, envolvendo essas situações. Por exemplo, desastres naturais, né, fui para Nova Friburgo quando teve as enchentes, fui para Boate Kiss quando teve um incêndio, também para Maceió, um vazamento de gás, e depois eu fiz várias atuações dentro de empresas. Então, esse tema do trauma e do luto, sempre me rondou bastante, né. A gente fazia até aplicava uma técnica, especial, assim, para essas situações, envolvendo, o estresse crônico, né, para poder aliviar essas imagens intrusivas, que chama EMDR, eu não sei se vocês conhecem, é uma técnica que utiliza uma estimulação bilateral, dos 2 hemisférios do cérebro. Então você faz movimentos oculares, estimulando para que essas imagens que estão tão fortes, elas fiquem um pouco mais distanciadas. E é uma técnica já é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde. Então a gente aplicava essa técnica para as pessoas que a gente encontrava ali nessa situação, de emergência, né, de luto. E era muito eficaz, a gente viu o quanto que isso realmente reverberava de uma forma positiva, aliviando aqueles sintomas. Depois eu entrei para a organização, social, Núcleo Espiral, que é para prevenção da violência contra crianças e adolescentes. Essa organização já existe há 18 anos, eu estou lá desde 2014, então são mais de 10 anos. Eh Entrando, né, me aprofundando nessa causa da prevenção da violência, estudando sobre esse tema. Então também me aprofundei nessa questão do trauma sob esse viés da violência, e também, entendendo como que essa violência reverbera no nosso corpo. Porque, assim, muitas das violências que a gente sofre, às vezes a gente não tem uma memória consciente, mas a gente tem uma memória corporal. Então eu acabei estudando muito dentro dessa organização social, como que essa violência reverbera no corpo e como que a gente pode ressignificar essas experiências através de trabalhos corporais. Então não necessariamente você, trabalhar com essa memória consciente, mas você trabalhar via corpo para você acessar esses conteúdos e ressignificar e elaborar. Então é muito interessante, depois até eu explico um pouquinho como é que funciona, mas aí foi isso, né, a forma como eu fui entrando nessa temática, que eu falo que sempre me rondou, e que hoje, assim, eu sou apaixonada, né, assim, por essa causa da prevenção da violência. As crianças e adolescentes, elas realmente precisam desse olhar, desse cuidado do adulto, né, e até falando um pouco do que a Constituição Federal traz, né, é que é dever não só dos pais, não só do Estado, mas é dever da sociedade, eh, ajudar a criança a sair de situações de violência, né.
prevenir situações de violência. Então, assim, não é uma coisa que a gente não tenha que se envolver, que se meter porque não pertence a nós, ao contrário. A criança ela é indefesa e muitas vezes ela sofre a violência dentro de casa, então ela não tem quem haja em defesa dela, e é por isso que nós, enquanto sociedade, precisamos sim fazer algo a respeito. E acho que a conversa vai ser muito importante nesse sentido, até para a gente entender com você o que fazer e como fazer. E até para entender um pouquinho melhor, quais são os tipos de violência? Nós temos muitos tipos de violência, né, a começar pela violência física, né, falando um pouquinho do que seria. Elas são atos de omissão, ou também o uso da força física, eh, em relação a essa criança, que envolva, que cause, né, algum dano para essa criança, alguma lesão, hematoma. Isso envolve, queimaduras, fraturas, né. Então pode ser o ato de omissão, desse adulto ou também esses atos de agressividade, de violência em relação ao corpinho dessa criança. E assim, a gente tem que ficar bem de olho, porque às vezes essas marcas não são evidentes. Às vezes eles escondem essas marcas, né, então às vezes não vem muito fácil para a gente identificar. Então, o que ajuda é a gente, por exemplo, escutar da criança o que aconteceu e ver se essa história que ela está contando é uma história que bate com a realidade, porque às vezes ela inventa, encobre uma coisa para ocultar, porque ou ela está sendo manipulada, chantageada, ou ela tem medo mesmo de revelar, né. Então uma das coisas é essa escuta que a gente tem que ter mais apurada, né. Outra outra violência que a gente tem é a violência psicológica, que envolve depreciação, discriminação, punições constantes, né, que pode gerar uma baixa autoestima, que pode gerar apatia, medo, né. Então assim, o adulto ele, violenta com palavras, com ações, e não necessariamente através de violência física, né. E isso deixa marcas para o resto da vida, né. Então, às vezes, não são marcas, assim, no corpinho, evidentes, mas são marcas psicológicas, marcas na mente, no emocional dessa criança. Esse tipo de violência psicológica e a próxima que eu vou falar aqui, são muito difíceis da gente detectar. Aí a gente tem a negligência, que são atos de omissão desse adulto, desse responsável, em prover as necessidades básicas para o desenvolvimento dessa criança. E essas necessidades básicas, não envolve apenas alimentação, condições de higiene e de saúde. Envolve também afeto, envolve presença, envolve atenção. Então, assim, é o que a gente também vê, né, infelizmente, muitas crianças negligenciadas, vivendo sozinhas por conta, né. Vemos muitas crianças, órfãs de pais vivos, essa que é a questão. Elas são órfãs de pais vivos, por quê? Porque elas estão desassistidas, né. Elas têm que se virar sozinhas e isso, vem não só de famílias vulneráveis, isso a gente encontra em famílias abastadas, né. Infelizmente, crianças aí precisando muito desse olhar, né. Então a gente também tem a outra violência que ela mexe muito, né, violência sexual, que daí envolve você forçar a criança, né, a fazer práticas sexuais, e não necessariamente essas práticas sexuais envolve contato físico, tá. Mas qual que é a grande questão? É para gratificação do adulto, tá. Essa é a grande diferenciação que a gente faz, né. Então você, induz essa criança, força a práticas, eh eh, através de várias coisas, não necessariamente tocando no corpinho dessa criança, porque você, expor essa criança a um conteúdo que não é apropriado para a idade dela, você está abusando sexualmente, né. Então pornografia, coisas que ela ainda não tá madura e nem, né, nem deve ser exposta a esse tipo de conteúdo. Então isso é uma violência sexual também.
Temos exploração comercial, né, temos também trabalho infantil, são vários tipos de violência, né, mas essas são as violências que são. Aí tem o bullying também, que eu acho importante a gente falar, né, do bullying, que são atos de intimidação, quando as os as pessoas envolvidas intimidam, chantageiam, e essas intimidações elas são recorrentes. Elas são sempre, com um único alvo, que é aquela pessoa que se encontra sem defesa. Então essa pessoa não consegue se defender e nem consegue motivar outras pessoas para agir em defesa dela. Então são chantagens, coisas recorrentes que acontecem com essa criança. Infelizmente, muitas dessas violências acontecem em escolas, né, que a gente ouve muito, né. Então, assim, o quanto que é importante o olhar da escola, né, esse amparo. E, assim, só falando um pouquinho dos dados, né, que eu acho que são muito alarmantes, acho que é importante a gente trazer um pouquinho desses dados. Eh Hoje a gente vê que a gente tem dados, do Disque 100, né, do Atlas da Violência, da Unicef, que são fontes muito confiáveis, e que são alarmantes, assim, quando a gente olha, eu acho que é bom trazer, porque a gente vê o quanto que isso realmente é uma coisa real, que não adianta a gente esconder e não olhar para isso, né. Então, primeiro, assim, todos os dias, mais de 13 crianças por dia sofrem algum tipo de violência registrada, tá. Então isso é o que chega, tá, nas denúncias. Olha só, né, isso é o que chega, porque a gente sabe que tem muita coisa que não chega, né. Então os números, na realidade, são muito maiores, porque existe aí uma subnotificação. Mais de 51.000 crianças em 2024, abaixo dos 13 anos, sofreram violência sexual ou exploração dentro de casa. Dentro de casa, por um familiar ou por um, conhecido. E também dados que eu achei, assim, impactantes, que são dados atuais agora desse ano, que, a cada 5 crianças, uma criança é vítima de, violência que vem por meio da tecnologia. Então, são dados, assim, assustadores, né. Então, na tecnologia também, o abuso sexual, a exploração. Então, uma em cada 5 crianças sofrem violência por meio da tecnologia. E isso em um ano, tá, esses dados em um ano. É assustador, né. Então, assim, como que é importante a sociedade se mobilizar, chegar a essas denúncias, porque você salva vidas, né. E às vezes é aquilo, diz respeito a uma outra família, mas é uma criança que se encontra sem defesas, né. Então a gente tem que realmente, assim, trazer informações, porque também muitas das violências, é aquilo, não são detectadas, né. E é confuso às vezes para a família e para a própria criança conseguir discernir, né. E a violência muitas vezes ela vem misturada com afeto. Então, o pai que, bate, ou o pai que abusa, é o pai que traz a renda, é o pai que traz a comida, e o pai que traz o afeto. Então imagina isso na cabeça da criança, o quanto que é difícil ela entender o que é amor, né. Então há uma deturpação do que é o cuidado, do que é o amor. E isso faz com que ela se sinta muito confusa, culpada. E às vezes ela acha que ela tá gerando isso. Então, assim, ela é que tá provocando isso. Olha que coisa, assim, né, complicada, assim. A criança não tem a capacidade de discernir e nem tem ainda um desenvolvimento para isso, né, cognitivo. Então é, assim, é realmente um tema muito importante da gente estar falando aqui hoje, né. Realmente. E com relação a isso, você falou algo importante, às vezes é difícil ter essa percepção, entendimento de que está acontecendo alguma coisa. Que sinais acontecem? O que que você pode dizer? Claro que é muito diferente em cada caso, mas a sociedade em geral, o que que a gente pode ficar atento para tentar ter uma percepção do que está acontecendo?
Então, sinais gerais, que a gente pode observar são mudanças bruscas de comportamento. Então, assim, tanto para um extremo quanto para o outro, tá? Então, se a criança às vezes ela era mais quietinha e ela fica muito agressiva, muito agitada. Ou a criança que normalmente ela era mais agitada, de repente ela fica apática. Então, assim, esses extremos, essas mudanças de comportamento, tanto para um lado quanto para o outro, a gente tem que ficar de olho. Comportamentos agressivos também. Por exemplo, a criança, ela já conquistou uma fase, ela, vamos supor, parou de fazer xixi na cama. Aí ela regride, ela volta a fazer xixi na cama. Então são comportamentos que, chamam a atenção. Alterações de sono, de alimentação, alterações de humor, medo, fobias, ansiedade, baixa autoestima. Tudo isso são sinais gerais, né, então essa apatia também, às vezes a apatia da criança, sabe aquela criança que fica sem reação? Tudo isso é de chamar atenção. Por isso que é importante, a gente acompanhar de perto a criança, porque se a gente acompanha, se a gente conhece essa criança, a gente vai entender, que ela tem algo errado acontecendo com ela. Os pais, os educadores, os cuidadores, que estão ali acostumados a ver aquela, ele vai notar que tem alguma coisa, porque ela vai manifestar. A criança não vai falar, raramente ela vai falar, a não ser que depois ela tenha um entendimento, mas isso daí vem mais na adolescência, né. Muitas crianças que são abusadas por anos, elas só conseguem entender o que elas estão passando depois de anos, às vezes até adulta, né. Então ela não vai conseguir, verbalizar, mas ela vai conseguir manifestar. E por isso que a gente tem que observar. É lógico, assim, só um parênteses, né, que eu acho importante. O sintoma por si só não define, né, que a criança esteja passando por violência. Eu vou dar um exemplo, assim, uma criança pequena de 2, 3 anos, que faz birra, quando ela é confrontada, quando ela tem um limite, ela tá ali manifestando, é típico da idade dela. Não significa que aquele pensamento de agressividade é porque ela tá sofrendo uma violência. Então a gente tem que tomar só muito cuidado para não pegar só o sintoma por si, né, a gente tem que sempre avaliar o contexto e também se perguntar, isso veio depois de alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Né, ela mudou esse comportamento depois de alguma coisa que ocorreu com ela, pode ter ocorrido com ela na escola, pode ter ocorrido com ela dentro de casa, né, então a gente sempre tem que se questionar. E é interessante isso que você trouxe, porque, já me perguntaram, a gente vai ter que colocar o filho na creche, né, as pessoas que estão mais ali atentas realmente à criança. E como perceber se essa criança vai realmente estar sendo bem cuidada ali ou não tão bem cuidada, como perceber alguns sinais ali inclusive, de talvez algum possível abuso nesse sentido. Isso que você falou é bem verdade, porque assim, são vários contextos que a criança pode passar, pela violência, né. Ela pode passar pela violência num contexto familiar e íntimo, né, entre membros da própria família, com pessoas conhecidas. Ela pode passar por violência num ambiente, comunitário, que envolve esses contextos institucionais, escolas. Ela pode passar por violência no sentido dela com ela mesma, né, que a gente chama violência autoinfligida. Então é uma violência que envolve, às vezes, tentativas de suicídio, automutilação, e também ela pode passar por violência coletiva, que daí, são membros que se juntam para cometer uma violência, por exemplo, gangues, né, às vezes, até estupro coletivo que a gente viu, né, infelizmente aí muitos casos. Então a gente tem que, identificar qual é o contexto. Se essa violência está vindo de uma instituição, a gente tem que tomar uma providência, né. A primeira providência que a gente toma quando a gente identifica que uma criança está sofrendo violência é tirar ela do perigo. É a primeira coisa. Depois a gente vai ver o que que a gente vai fazer, o que que a gente vai acionar, porque a gente tem toda uma rede, que ampara, né, de suporte, e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso que eu acho importante, mas, a primeira coisa é uma medida imediata para ela sair do perigo, né. Então se essa violência está acontecendo na escola, é o adulto que tem que ir lá e, ou, né, e tirar ela desse ambiente, mudar ela de escola ou
tentar conversar, ver o que aconteceu, né. Então, é muito importante sim esse olhar, porque pode acontecer em várias situações, em vários lugares diferentes. Sim, com relação a isso, por exemplo, pode haver, né, algum episódio que a criança, de repente, como você falou, ela ia à escola normalmente e, de repente, de uma hora para outra, não quero mais ir para a escola, né? Então pode ser que que hajam sinais claros ou sinais que a gente tem que estar muito atento para perceber. Então podemos dizer que a comunicação, a percepção da atenção necessária é parte importantíssima do processo, né? Muito, muito importante. E isso vai refletir, às vezes, na aprendizagem, né. Muitas vezes, gente, não é só é isso que eu falei, não é só para um lado, às vezes é para o outro. Às vezes a criança ela vai, se afundar nos estudos, porque é uma forma dela lidar com aquela dor também, né. Ou ela vai ter um hiperaproveitamento, né, ou um baixo aproveitamento, um rendimento escolar. E a gente também tem que tomar cuidado que, muitas vezes não é algo assim que parece que é muito evidente. As crianças às vezes ficam mais quietinhas, mais caladinhas, às vezes elas são também as mais suscetíveis ali a passar por algum tipo, né, porque elas não são muito expansivas, elas não põem muito para fora, essas crianças quietinhas que não dão trabalho, essas são as que a gente também tem que observar, né, porque às vezes é aquilo, ela tá guardando para ela mantém segredo. Às vezes o adulto é que fez uma chantagem, então assim, às vezes não é tão evidente assim, principalmente para essas que são mais tímidas e mais retraídas, e que não dão trabalho, né. Então são as que a gente tem que realmente olhar com atenção, porque ela vai manifestar, também, né, às vezes em forma de choro, às vezes é medo na hora de dormir, eh qualquer, né, qualquer distúrbio, qualquer mudança, né, mas também acomete a essas crianças, que são mais fragilizadas, né. Ou também uma vertente que a gente vê, e hoje acho que muitos psicólogos falam sobre isso, né, não obrigue o seu filho a beijar ninguém, ou a ficar próximo de ninguém, ou se a criança também às vezes, ficar muito próximo de uma pessoa e começa, que nem você falou, uma mudança de comportamento, não querer estar mais ali, né, isso tudo precisa também ser muito Uhum. observado. E como você bem falou, às vezes não é necessariamente que a criança sofreu algum abuso por conta daquela pessoa, mas algo está sendo dito. Exatamente, exatamente. A gente tem que realmente estar muito atento aos sinais, né, a tudo isso. E também, assim, pessoas que estão na vida dessa criança, né, eh, por exemplo, a criança vai na casa de um amiguinho, eu conheço o pai, a mãe desse amiguinho, né, e é aquilo, as violências não acontecem só com famílias vulneráveis, os índices são altíssimos, né, também com outros níveis sociais e que às vezes é isso, é a violência ali, né, com um tio que vai fazer uma brincadeira, né, e que expõe a criança e que mexe na criança, então assim, a gente tem que se envolver, de fato, né. E essa questão que você falou, né, é importante a gente entender a questão dos limites, né. Porque o que que acontece com uma criança que sofre uma violência? Ela tem seus limites rompidos. Então, às vezes, ela tem dificuldade de detectar, esse limite do que é meu espaço pessoal, é porque houve uma invasão do espaço pessoal dela, né, então isso foi rompido, de certa forma, e às vezes ela fica com uma dificuldade de perceber os seus próprios limites e o limite do outro. Né, e por isso que é importante essa orientação, do que é o meu corpo, o que é o seu corpo, isso pode, isso não pode, isso me incomoda, esse toque me deixa bem, esse toque me deixa mal, né. Por exemplo, essa questão de você forçar uma criança, às vezes, a beijar, vai que aquele beijo é um beijo que causa incômodo na criança, porque é um beijo que a criança sente algo, e a gente passa por cima desse sentimento e força ela: "Tem que beijar". A gente não sabe. Às vezes é o adulto é que tem a má intenção, né, e a criança com a sua própria percepção já sinaliza, mas a gente passa por cima, né. Então tem que tomar cuidado mesmo, né, porque ela precisa desenvolver os seus próprios limites, e essa percepção do que incomoda,
né, do que é um toque, seguro, um toque suave de um toque violento. Isso também que você trouxe, as figuras de autoridade, que são as pessoas responsáveis ali por essa criança, elas precisam às vezes de orientação, então buscar realmente orientação em lugares fidedignos, para que elas possam também saber exatamente como conduzir, caso surja alguma dúvida, ou mesmo sem, né, assim, se tiver alguma questão ali ou alguém perguntar alguma coisa, a pessoa poder também saber onde recorrer, que acho que você também vai trazer muito disso para a gente. E enfatizar muito o que você falou com relação a famílias que já são vulneráveis, às vezes a gente faz essa que aí acaba sendo até um preconceito, né, de que porque é uma família vulnerável está mais suscetível à violência do que uma família abastada, então ter isso muito claro. A violência ela infelizmente pode acontecer em Pode. qualquer ambiente. É. É, de fato elas estão mais suscetíveis, mas isso é por conta de todas as outras áreas que não são supridas, né. Elas ficam realmente mais à mercê, a gente vê que os dados são muito maiores, porém, a gente não sabe se também é isso, é subnotificado esse outro tipo que fica mais encoberto das famílias que, são mais, né, abastadas e que não chega ao conhecimento mesmo, né. Existe um pacto aí, às vezes, do silêncio, que ronda essa família, porque é aquilo que eu falei, existem ganhos nessa situação, às vezes. Então, o pai que, às vezes, violenta, às vezes é sabido que o pai violenta, mas esse mesmo pai provê tudo, né. E aí esse pacto é alimentado dentro dessa família. Ninguém toca no assunto ou se você vai mexer numa peça ali, desmorona todo o resto, né. Então se você vai expor uma situação, o que que isso pode reverberar? Então é lógico que, assim, sempre tem que ser um processo muito cuidadoso, principalmente para a gente não violentar ainda mais essa criança, e em relação à questão das famílias vulneráveis, fazer um acompanhamento familiar mesmo. Porque é isso, são várias rupturas aí, né, você tem que tratar várias áreas, né. E Sim. não dá para tomar medidas drásticas. Tem que denunciar, tem que, né, ter atitude, tomar ação, mas a gente não pode meter os pés pelas mãos. Porque senão, dependendo da medida, a gente acaba se a gente vai fazer uma denúncia, o pai fica sabendo, ele pode bater ainda mais naquela criança quando volta para casa, né. Então é isso, eu acho que tem que tomar muito cuidado da forma como é feita. E essa questão muito importante que você falou, é traumático, por exemplo, os pais eles têm essa função, né, de estabelecer, ajudar a criança a entender seus limites, o que é prazeroso, o que não é, o que pode ser feito, o que não pode. E nessa falta, a criança tem essa dificuldade de estabelecer, de entender os próprios limites, até entender o que que é uma violência ou não, até certo ponto, porque é uma fase de desenvolvimento. Exatamente. E essa que é a questão, né. A violência, o trauma afeta o desenvolvimento físico, o desenvolvimento cognitivo dessa criança, afeta as emoções, eh dificulta a regulação emocional, afeta o cérebro. O cérebro, ele é afetado, né, com o impacto do trauma, da violência. E acho que uma coisa que é interessante a gente até falar são esses sinais específicos, né. Por exemplo, da violência física, que a gente pode detectar, né, quando a gente está diante de uma situação ali, uma criança que a gente vê que ela tem hematomas, que ela tem fraturas, que ela tem lesões sem explicação, né. A criança que sofre negligência quando ela está com baixa autoestima, quando ela está com muito medo, quando ela se sente acuada, né, ou está muito apática. A violência sexual a gente pode perceber pelas infecções urinárias, pelas também as infecções sexualmente transmitíveis, né, a ISTs. A gente pode, perceber por dor ao caminhar, né, alguma dor que a criança senta ao sentar, caminhar, masturbação excessiva, quando a criança ela ela fica se estimulando em vários contextos repetidamente. A gente pode até observar, às vezes, através de desenhos, né, de brincadeiras, que a criança ela fala, não falando, né, falando não verbalmente, mas ela fala manifestando e a gente tem que olhar, assim, né, para isso.
Negligência quando a criança ela tá, às vezes, passando fome, ela não tem as necessidades básicas dela suprida, né, de higiene, condições de saúde, né, isso também afeta o desenvolvimento dela. Então tudo isso que a criança passa, gera um estresse tóxico para o corpinho dela, né, e esse estresse, gera uma série de consequências, né. Primeiro que, assim, o trauma, quando a gente enfrenta situações de trauma, ativa a nossa amígdala, né, que ela é responsável por essa área, e a gente fica hiperativado, a gente fica num estado de hipervigilância. É como se a gente fica num estado de alerta constante. E a nossa parte aqui, né, do córtex pré-frontal, que é responsável pelo racional, fica diminuída essa capacidade. Então, a gente não consegue muito racionalizar, a gente é muito mais emocional, né. E aí é que tá, a pessoa também, ela, por ela estar numa situação de sobrevivência, ela não consegue muito racionalizar. Outra área afetada é o hipocampo, né, a área da memória. Então, ela tem uma dificuldade de diferenciar passado e presente. Então, assim, situações às vezes que aconteceu, mas ela se sente em perigo na hora, naquele momento, mesmo que ela não esteja em perigo ali, mas ela se sente em perigo, porque ela tem essa dificuldade, né. Então, assim, biologicamente, a gente é afetado, o nosso cérebro, ele é afetado, o corpinho dessa criança, ele vai sentir, ele vai manifestar, vai sofrer, né, esse impacto, e é por isso que a gente precisa sempre cuidar, né, tentar dar um passo à frente, né, por isso que a gente também está falando aqui hoje de prevenção, né, porque olha tudo que gera, tudo que reverbera, né, e uma criança que sofreu muito abuso lá na frente, isso também pode reverberar, né, em relações tóxicas, abusivas, eh medos, né, comportamentos de evitação. E às vezes quando é tão precoce o trauma, ela não vai ter a memória consciente, mas ela tem uma memória corporal, aquele registro ficou. Então ela também vai continuar reagindo como se ela ainda estivesse em perigo. Então você vê como que, o nosso cérebro é moldado com as experiências que a gente sofre. Por isso que, a gente precisa trabalhar, ressignificar esse trauma, porque senão ele vai continuar ativado. E aí repetem-se ciclos de violência que a gente vê, né. Então aquele que cometeu, que foi a vítima, se torna o agressor. E assim vai, assim por diante. E nessa parte, né, de você, conseguir acompanhar, se você detecta, você consegue acompanhar desde a infância, na sua experiência, você vê um saldo positivo ali, você consegue ter, né, depois na adolescência, ter contato com essas crianças que são atendidas num outro momento para entender como elas estão, criando esses recursos internos para poder lidar com aquela situação? Porque essa informação também que você trouxe é muito importante. Às vezes você não tem como tirar necessariamente, você tira a criança do perigo, mas você não tira ela do ambiente que é o ambiente de vida dela. E aí como que você percebe que isso reverbera um pouco mais lá na frente? É, é, esse trabalho sempre é feito em rede, né, por exemplo, se tratando de uma criança vulnerável, né, você faz uma denúncia e isso vai para o conselho tutelar, isso entra na área da justiça, né, vai acionar a vara da infância, vai acionar Ministério Público, é possível que a criança seja abrigada, isso quando foi constatada realmente uma violência. Só que daí, isso que você falou, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado para não revitimizar, para a gente não violentar ainda mais, por isso que é trabalhada a família, porque dependendo, é possível reinserir a criança trabalhando com essa família em paralelo. Tem casos que não são possíveis, elas são destituídas da família, né. Então assim, o acompanhamento deve ser com a criança, mas deve ser também com a família como um todo. E assim, vai depender de situação para situação, né, porque tem casos que, infelizmente, aquele ambiente é um ambiente nocivo e é muito pior que ela volte para aquela família, né. Agora tem casos que você consegue trabalhar com a família, que ela se conscientiza, e aí você encontra outros caminhos que são muito melhores do que romper, né. Mas isso vai depender também do panorama que é apresentado,
né. Lógico, o ideal sempre, nunca é, né, tirar a criança, do poder familiar, né, mas acontecem muitos casos, né, de violência, eh, que não há outra, infelizmente, outra saída, né. Foram feitas várias medidas e mesmo assim, a família não corresponde, às vezes é usuária de drogas, né, às vezes, eh, a família é isso, abandona, negligencia, a criança fica ali largada na comunidade, é exposta a muitos riscos, né. Então assim, é um assunto, por isso que eu falo que é um assunto complexo, porque, tem muitas camadas, né, e também vai depender muito de situação para situação, né. E assim, é tão, eh, importante a gente ter um olhar, assim, para a criança, também nessa questão dela manifestar no comportamento dela, né, porque, várias coisas podem ser um gatilho, né. Eh, Às vezes a gente não entende o que engatilhou para ela, né, e aí ela se manifesta daquela forma muito intensa, mas é porque isso acionou alguma memória ali, que não necessariamente é uma memória muito consciente, mas acionou, algum sentimento ruim, alguma sensação ruim, de ameaça à sua sobrevivência. E ela reage, né. Tem até um curta-metragem que eu recomendo, chama Removida, que mostra a menininha que passou por muitas violências dentro da família e depois ela foi para um abrigo para ser cuidada lá. E depois ela foi acolhida numa nova família. E essa nova família, a mãe dá um presente para ela, dá um vestido para ela. E na hora, a menina reage de uma forma furiosa. Ela joga o presente e a mãe não entende. Olha como é importante você compreender o que está por trás, né. Ela poderia simplesmente dar uma bronca na criança, por que que ela jogou o presente, né. Mas o que que acontece, a menina na hora que recebe esse presente, ela lembra de uma cena em que o pai estava presenteando a mãe e depois começa já as ameaças, as brigas, a agressividade e ela, pum, foi para lá, foi para esse evento do passado, né. Então como é importante, assim, a gente ter a compreensão, muitas vezes do que está por detrás do comportamento da criança. Então esse é um dos casos, tentar, compreender o que vem, o que ocorre, por que que desencadeou esse comportamento. E o que fazer quando se percebe uma possível violência ou uma violência mais evidente, como física, que deixa marcas, ou percebeu que a criança está em estado de alerta o tempo todo. O que eu faço? Como eu denuncio? Como eu procedo nesse caso? A primeira questão é esse bem-estar da criança, né, então antes até da gente tomar alguma medida, a gente tem que acolher essa criança, né. Tem que ouvir o que ela tem para falar, a gente tem que dar subsídios ali para ela poder se expressar, né, poder colocar para fora, expressar as emoções dela, seja tristeza, seja raiva, seja choro, seja manifestar o medo, né. Não culpabilizar essa criança, mas encorajar ela, né, por ela ter também contado, ao mesmo tempo ter o cuidado de não ficar pedindo para ela repetir, né, porque isso pode retraumatizar. Já foi um passo enorme, às vezes, dela ter revelado, ter contado, né. Também não prometer segredos, porque muitas vezes a gente vai precisar seguir com aquilo, tomar alguma medida, né. Mas principalmente é isso, não fazer com que ela se sinta culpada, transmitir segurança, afeto, aceitar, né, também que ela manifeste tudo isso, assim, que ela tá passando, que ela tá vivendo, né. Então esse é o principal, eh, primeira coisa, né, antes da gente acionar. Daí sim, a gente é obrigado, né, segundo o ECA, o artigo 13 do ECA, né, todas as pessoas, precisam, denunciar quando a gente vê que existe algum maltrato, né, envolve maus tratos, envolve violência, a gente tem que denunciar às autoridades competentes, como o conselho tutelar, né, da respectiva localidade lá, onde ela está inserida.
Então a gente tem sim que denunciar, procurar as autoridades competentes, e a gente tem vários canais para isso, né, tem o Disque 100, que é do Ministério dos Direitos Humanos, a gente consegue, fazer uma denúncia com também uma escuta especializada, né, que é bom, porque são profissionais capacitados para isso. Tem o Disque Denúncia, que é 181, a gente consegue fazer uma denúncia anônima também. A gente não precisa ter certeza, qualquer suspeita, né, o ECA diz, qualquer suspeita, não precisa necessariamente ser uma confirmação. Porque quem vai investigar não somos nós os investigadores, né. As autoridades vão dar prosseguimento para poder ver se aquilo realmente procede, né. A gente tem também, uma plataforma que chama Safernet, que é para violência digital, que também a gente pode usar para denunciar. As delegacias também, porque elas fazem esse papel também, de encaminhar. Aí é importante esse trabalho conjunto, né, o acompanhamento do SUS para essa criança, para as questões médicas, o CREAS para a família, para acompanhar a família. Então a assistência social vai ter um olhar para tudo que elas precisam. A escola, né, porque ela também é acompanhada pela escola. Tem o CAPSI, que o CAPSI ele pode ajudar com a questão de medicação para aquela criança, se for preciso. Então é toda uma rede, que precisa ser acionada para dar amparo para essa criança, né. Então é realmente assim, primeira, tirar ela do perigo, né. Segundo, ver o que pode ser feito legalmente também, né. É fazer o BO, né, fazer a denúncia, é isso, pode ser anônimo, e aí depois é ter esses cuidados com a criança, mas manter ao mesmo tempo as rotinas dela, né, para que também ela não tenha outras Perdas, né. reverberações, outras perdas aí, né, nesse processo. Algo importante que você falou é: nós não vamos investigar, mas podemos não temer fazer a denúncia, porque tem gente competente que vai conseguir Perfeito, identificar se é real ou não. Mas perfeito, se dá um receio de que algo possa estar acontecendo, é importante tomar uma atitude. É importante que você disse isso. perfeito. Você trouxe também uma informação, né, acho que um pouquinho aí, não sei se seria a parte adequada, falar sobre intervenção corporal, né, aí seria já Sim. para uma outra parte, ali já no tratamento ou no Ah. cuidado realmente efetivo com essa criança. Você pode falar um pouquinho mais sobre essa parte da intervenção também? Posso. Eu acho que antes de eu falar um pouquinho da intervenção, eu vou falar de uma teoria que chama desamparo aprendido. Que essa teoria do Seligman, acho que contribuiu muito, né, para a gente poder compreender, o que acontece com crianças que são continuamente expostas a punições, né, a tratamento doentio, todas essas violações, né. A criança, quando ela é exposta continuamente, repetidamente a situações assim, punições constantes, violência, ela entende que nada que eu possa fazer vai adiantar. E isso foram pesquisas que foram feitas em animais e a gente vê que é uma reação dos animais e dos seres humanos. Uma vez que eles eram expostos a uma outra situação em que eles tinham a possibilidade de fugir, não mais, estar encarcerados num lugar que não podiam fugir, mas que eles podiam fugir, eles permaneciam apáticos, eles não tinham reação. Porque internaliza a ideia de que nada que eu faça vai adiantar, né. E aí a gente traz toda essa base da teoria do trauma, né, de como que isso reverbera no corpo. Aí tiveram muitas contribuições, né, a gente tem aí Levine, né, o Van der Kolk, que o Levine fala que é quando a gente não conseguiu nem lutar, nem fugir, nem ter uma reação de luta ou fuga, se estabelece um trauma aí, né. Então assim, o que seria o mecanismo de luta ou fuga? Todo ser humano quando se encontra em ameaça, uma ameaça à sua sobrevivência, ativa os nossos instintos, é uma resposta automática do nosso sistema nervoso. Então a gente vai ter uma reação ou de lutar ou de fugir, né, como os animais da selva. Os animais também, então eles estão ali no perigo, eles estão expostos a todo momento às ameaças, né.
Mas quando um leão, vamos supor, vê que ele pode enfrentar um outro leão, ele vai lutar com aquele leão. Se um leão, se um coelho encontra um leão, o que que ele vai fazer? Eu vou fugir, porque eu não vou conseguir enfrentar um leão, né? Então é uma ameaça instintiva, né? O nosso corpo, quando está em estado de alerta, ele manda o sangue para os músculos, né? A gente ativa, né, todo o nosso sistema para que a gente se defenda, para que a gente tenha alguma ação. Então essa é a nossa reação, ou luta ou fuga. Quando não é possível nem a luta nem a fuga, a gente congela, que é a pior das reações, né? Porque é quando a gente não encontrou nenhum outro meio, né? E aí a gente permanece ali passivo, apático, né? E é o que acontece com muitas crianças que são, né, continuamente expostas, elas às vezes permanecem apáticas, elas não, porque elas não conseguem nem lutar e fugir contra aquele cara, aquele homem enorme em cima dela. O que ela vai fazer? E aí o que é comum acontecer? Ela se distancia da realidade. Muitos até relatam que é como uma sensação que ela está fora do corpo, é como se ela se visse, mas não é ela que está ali. Muitos casos dissocia a ponto da pessoa não lembrar. E é verdade, ela não lembra. Ela não lembra, porque ela colocou ali num lugar inacessível, tamanha dor que essa lembrança traz. Então ela põe naquele lugar inacessível. É por isso do trabalho corporal. Porque às vezes a gente não tem a memória consciente, mas a gente tem a memória no corpo. Então a gente vai ressignificar essas experiências no nosso corpo, para que eu tenha uma nova sensação. Aquele toque que me machucou, que me feriu, é um toque que pode me fazer bem. Não necessariamente precisa ser um toque agressivo. Então e aí eu entro um pouco na parte da organização social, que foi onde eu aprendi muito através desse método próprio, né, que foi da fundadora do Espiral. Ela é psicóloga e ela tem uma base que é junguiana, né, simbólica, tem uma parte corporal, fala também do outro pilar da resiliência, do grupo e da vivência, né, são 5 pilares que trabalha. E as atividades, elas vão ressignificar essas experiências no corpinho da criança, né. Então, dando o exemplo de luta ou fuga, uma das atividades, o que a gente faz? Parece loucura, a gente amarra as pernas das crianças. Por que amarra a perna das crianças? Ela tem que se soltar. O movimento que ela faz para tentar se soltar, gera essa sensação no corpo dela de que eu consegui escapar. Você refaz um caminho via corpo. Eu consegui dar conta, eu consegui escapar dessa vez. E, gente, é incrível. Elas pedem para amarrar repetidas vezes. Repetidas vezes. Aí você amarra de novo. É muito interessante. Por isso que trabalhar via corpo, também através das nossas sensações, é isso, né? Não é necessariamente pela fala, e às vezes a gente pode até retraumatizar dependendo, porque é aquilo que a gente falou da memória ser tão dolorosa. Então, via corpo você consegue ter uma experiência positiva, aquele toque que não machuca. Por exemplo, limites. A gente trabalha também com os limites, elas colocam através de um barbante até onde ela se sente confortável que o outro chegue. Ela é que determina, né? Por quê? Porque os limites foram violados. Os limites dela foi rompido. Numa questão de violência, numa questão de trauma, os limites são rompidos. E às vezes a criança não percebe que ela está se colocando novamente em situação de perigo. Não é proposital, é porque ela não tem mais, é como se ela não tivesse mais essa autoproteção. E o que a gente vê em crianças traumatizadas também? Muitas das habilidades de resiliência, elas são prejudicadas. Por exemplo, a sociabilidade, a empatia, a comunicação. Então, a gente vai trabalhar justamente esses aspectos para fortalecer a resiliência das crianças, que são as habilidades que ficaram prejudicadas. Isso através do vínculo, de um ambiente seguro, de um ambiente acolhedor, protetivo. Ela vai entendendo que ali ela pode ser quem ela é. Né? Ela vai ser acolhida em todas as suas facetas, não só na parte que agrada o outro, né? Mas também na parte que
Então ela se sente confiante, porque uma das coisas também que quebra é a confiança no outro, é a confiança no mundo. Que a criança que sofre violência, ela passa a não confiar, né, o mundo é ameaçador. Então você tem que, criar um novo modelo, um novo repertório que seja saudável e positivo. Por isso que é possível sim ressignificar. Por isso que a criança que tem o devido acompanhamento, ela consegue se recuperar. E aí entra, né, a questão da neuroplasticidade do cérebro, né, que Van der Kolk trouxe, contribuiu, que a gente consegue refazer caminhos cerebrais, sinapses, mesmo que a gente teve perdas ali. Mesmo que nosso cérebro mudou com o trauma, a gente consegue refazer caminhos e novas possibilidades, né. Então isso é maravilhoso, né, a gente vê a capacidade também, e a gente olhar para esse polo das potencialidades, dos recursos, porque senão a gente também fica, gente, sem perspectiva, né. Se a gente só olhar para a violência, a gente se sente impotente, incapaz, mas a gente tem que olhar para todas as potencialidades dessa criança, para todos os recursos dessa criança, que a gente chama de fatores de proteção, né. E identificar também aonde que estão os fatores de proteção nos contextos que ela vive. Porque às vezes o fator de proteção é a família, mas às vezes não é a família, porque às vezes é na família que tem o risco. Então, aonde que pode ser o fator de proteção? A escola, né. Ou, sei lá, na comunidade é um fator de risco, mas a gente encontra o fator de proteção na família, porque é uma família, participativa, que é uma família atenta. Então a gente tem que fazer esse mapeamento, de onde que estão os fatores de risco, os fatores de proteção dessa criança, para que a gente possa fortalecer esses fatores de proteção e sair desse ciclo, né. E o importante que você falou, né, o profissional da área da saúde, né, o psicólogo, o psicanalista, a pessoa que está trabalhando com esse tipo de tema, está muito preparado mesmo, através, né, de É trabalhos isso. pessoais e também de teorias, obviamente, né. Isso que você está falando é bem verdade, porque, infelizmente, a gente vê muita gente, que não está capacitada e acha que está ajudando, mas está prejudicando, né. Como é importante a capacitação, né, para os educadores sociais, para os gestores das instituições, para os professores, para os próprios pais, porque muitos pais também não têm conhecimento, né, não é por mal, mas não têm o conhecimento. E às vezes acha que está ajudando, mas está, né. Até porque a violência contra a criança, ela impacta ainda mais, né, causa mais revolta, né, somos humanos, né, os profissionais da saúde são humanos. Então ver violência contra a criança, ela causa até um impacto maior na nossa cabeça, então é importante essa preparação, o entendimento. Como você falou, é muito importante um ambiente no qual há uma ressignificação, um entendimento de que não há só a violência, um toque pode ser violento, mas pode te trazer o amor. Então, Perfeito. é um espaço muito importante, parabéns pelo seu trabalho. É Núcleo Espiral. Núcleo Espiral é essa organização que eu atuo já há mais de 10 anos, que eu gosto muito, e lá eles têm, muitos materiais, pra prevenção da violência, então, coisas que até as próprias crianças podem utilizar, sabe, tem semáforo do toque, onde pode tocar, onde não pode tocar. Tem muitos, jogos lúdicos, assim, que elas vão entendendo, de uma maneira brincando, né, de uma maneira descontraída, o que pode, o que não pode, o que é violência, o que não é. E também muitos materiais para os adultos. Então eu recomendo, né, nucleoespiral.org.br é o site. Gosto muito desse trabalho, porque a gente realmente vê a diferença na vida das crianças e adolescentes e a gente vê que é possível, né. A gente vendo a transformação, na vida dessas crianças, no olhar dessas crianças, construindo esse ambiente de vínculo, de cuidado, a gente vê que a gente consegue. É lógico que é um trabalho de formiguinha, mas é possível, né. Você falou muito em potencialidades, né, sempre existe dentro do ser humano, exceto, né, se tem um diagnóstico ali mais complexo, mas sempre existe um lado saudável. Então, quando você tem essa disponibilidade, você consegue acessar esse lado saudável, ou como Jung diria, né, acessar o curador interno do outro, você consegue realmente,
potencializar e criar recursos ali. Exato. E você dá supervisão para quem queira trabalhar com essa parte? Você como que é a sua atuação? Sim, dentro dessa organização social, nossa, já dei muitas supervisões, né, palestras, para esse público de educadores, pessoas que estão dentro das instituições, né, porque o nosso foco dentro daquele projeto que eu trabalhei por anos era dentro das instituições, a gente trabalhava nas comunidades, mas sempre com esses parceiros, né. Então com capacitação, formação, supervisão, justamente para trazer, para orientar, mas também para vivenciar. Porque a gente precisa também, ressignificar as nossas experiências, né. A gente precisa olhar para as nossas violências, porque muitas das coisas que acontecem no dia a dia são violências sutis, que às vezes o próprio educador não nota que está sendo violento. Então a gente fala também dessas microviolências que porque senão a gente: "Ah, não diz respeito a mim, esse assunto eu não sou violento", mas todos nós, em uma medida ou outra, cometemos violência, né. Então a gente precisa também ter um olhar para si, para poder então ter um olhar para o outro, né. Mas eu sim estou disponível a esse tipo de atuação também. Eu inclusive trabalhei muito em SAICAS, né, que é um serviço de alta complexidade, imagina os casos muito cabeludos que chegam lá, porque necessariamente as crianças passaram por alguma violação de direitos para estar lá, né. E como é importante esse espaço para os profissionais, porque também mexe muito. Mexe muito com as nossas questões, gera um impacto. Então, o profissional, para não adoecer também, ele precisa de cuidados, né, a gente sempre fala muito desse cuidado com o cuidador, porque muitas vezes o cuidador não é olhado, ele tem que dar conta de tudo, né, ou os professores que são super sobrecarregados e quantas questões não chegam na escola, primeiro na escola, que é o professor que identifica. Só que às vezes até esse professor tá: "Que eu faço?", né. E assim, fica perdido, às vezes são muitas demandas, né. Então, como é importante o trabalho em rede, porque cada um tem o seu papel ali, não dá pra gente atropelar e fazer o papel do outro, com muita cautela, mas o trabalho de rede que é o mais eficaz, porque a gente pega todas as pontas, né, a gente não deixa uma ponta solta. E aí sim a gente consegue dar prosseguimento mesmo para aquela situação, né. Sim. E como faço para entrar em contato por telefone, para se tiver uma palestra na escola, você pode oferecer esse trabalho como orientação para os professores? Como a gente falou aqui, nem sempre o professor, como ele tem 40, 20 alunos a 40 na sala, ele consegue dar essa atenção, mas, como que a gente faz? É possível esse tipo de trabalho, É palestra? possível sim, aí posso deixar o contato na descrição, né, do vídeo. Sim. E as pessoas, podem entrar em contato comigo. A minha rede social é bem atual, porque eu fiquei muitos anos sem rede social, mas, ela está ativa agora há pouco tempo, é psico.ingrid, né, então é INGRYD, psico.ingrid. Comecei agora com esse movimento, eu falo: "A gente tem que atualizar, né". Nós gostaríamos muito de agradecer a sua presença, queremos entrevistá-la novamente, com certeza. E você gostaria de deixar a palavra, uma orientação, ou uma palavra para os pais e cuidadores que estão observando, que estão assistindo ao nosso podcast? Acho que a palavra é: vamos cuidar das nossas crianças e adolescentes. O silêncio só alimenta o ciclo de violência, e que, quebrar, né, essas violências, diz respeito a todos nós, que todos nós precisamos cumprir com o nosso papel, né, de tutores de resiliência, que a gente chama, né. Todos nós somos tutores de resiliência, como o Ciro, né, apontou, pode ser um tio, uma tia, uma avó, né, todos que têm esse contato com essa criança pode ser esse tutor de resiliência.